Fases da sexualidade infantil. Vamos lá? A primeira fase, a fase oral, é o período em que a criança é amamentada pela mãe. Existe uma perversão no ato de sucção. O que Freud observou é que existe um erotismo infantil nessa fase, no qual a criança não realiza o ato de sugar, chupar, mamar, somente com a finalidade de saciar a fome. Existe uma sucção, dedo, chupeta, etc., com ato também ligado ao erotismo. Você acha que a situação vai piorar? Vai piorar assustadoramente. Uma grande quantidade de ministérios via rádio, via web, via meios de comunicação do mundo digital, né? Convidando as pessoas para um curso de 4 meses. Olha, você com apenas 4 meses, você vai poder dar aconselhamento, você vai poder orientar a vida das pessoas. Só que esse termo, psicanálise, análise psicanalítica e outros meios semelhantes a esse estão inundando o universo das igrejas, com a intenção de quê? Trazer notoriedade. As pessoas querem ser chamadas de doutores. Aquele ali é um psicanalista, aquele ali é um terapeuta ligado a Sigmund Freud. Olha para você ver que a situação vai piorar cada vez mais. Essa baboseira que foi criada por Sigmund Freud está se difundindo nas igrejas evangélicas. Ela não se difunde aqui fora do meio cristão, não. Ela não se difunde porque ela é insípida, inodora, incolor, ela não serve para nada. No atual curso, no curso que eu fiz, né, o último curso de pós-graduação que eu fiz, nós estamos falando sobre psicanálise. E eu pedi a palavra no curso e falei, olha, de onde vocês tiraram que as teorias de Sigmund Freud são eficazes? Após esse meu ponto de vista, começou a vir vários colegas dizendo que a prática do dia a dia não leva a nada. Ou seja, as teorias freudianas são falsas, elas são mentirosas, não existe. Vou um item de cada vez. Vamos lá. A teoria do inconsciente, pré-consciente e consciência. Teoria do id, ego e superego. Isso não existe. Não existe o inconsciente comportamental citado por Sigmund Freud, nem o subconsciente. Essa baboseira que ele disse que existia, que ele tirou, ninguém sabe de onde, ele inventou essas insanidades, alimentou o universo mental, psicológico de milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo, que queriam encontrar respostas para as suas insatisfações pessoais. Não encontro resposta aqui, não encontro resposta acolá, não quero a Bíblia como resposta, não quero as cartas de sabedoria do Antigo Testamento, não quero os evangelhos me orientando. Então entraram em quê? Entraram nesse mundo louco da psicanálise e das psicologias afins. De onde que ele tirou o id, o ego e o superego? De onde que ele tirou que nós temos 3 elementos? Que nesse ponto está certo, temos 3 elementos. Nós somos constituídos de 3 partes. Nós somos um ser tripartido. Temos espírito, alma e corpo. Por que ele ficou tão próximo do espírito, alma e corpo? Porque Sigmund Freud era judeu. Ele era obrigado a ler o Antigo Testamento com seus pais e com a sua família. Então, ele tinha uma forte influência bíblica. Por que ele fala tanto em sonhos? E o caminho para você se descobrir, você vai encontrar através do inconsciente em que você permeia e penetra durante o sono ao ter os sonhos. Por que ele falou id, ego, superego? Por causa do espírito, alma e corpo. E por que ele falou sobre os sonhos? Porque ele foi educado a reconhecer, a ler pelo menos, né?
as revelações que eram citadas no Antigo Testamento, através dos sonhos dados aos nossos patriarcas. Quantos sonhos nós temos relatado no Antigo Testamento? Isso ficou na cabeça do Freud, meio matutando. Ele quis uma resposta fora da esfera espiritual, uma resposta que não existe. Ali é revelação de Deus, é Deus falando com o seu povo. Então, meus amados, você que deseja fazer um curso de psicanálise, saiba aqui, olhando olho no olho, que você hoje é um instrumento de apostasia. Você é um instrumento de abominação dentro da sua igreja, dentro do seu ministério. Você que soma o ministério pastoral às teorias freudianas, você está destruindo vidas, porque isso tudo é mentira. Consciente, inconsciente, complexo de Édipo. Depois tu lê o que é complexo de Édipo. Fases da sexualidade, ou seja, você que faz psicanálise na sua igreja, quando você olha para uma criança amamentando, você vai logo pensar, você vai se lembrar das teorias de Freud, que diz que a criança mama por interesse libidinoso. Está sentado? Fica sentado que é melhor, né? Esses indivíduos estão fendando, abrindo a mente deles com as teorias psicanalíticas e, consequentemente, inevitavelmente, o Espírito Santo de Deus sai dessa vida e sai da vida de milhares e milhares de pessoas que são influenciadas por essas ideias loucas. Fases da sexualidade infantil, complexo de Édipo, consciente, inconsciente e de ego e superego. Nada disso existe. Tudo isso não tem nenhum efeito terapêutico. Por que tanto se fala que Freud explica? Por que tanto essa frase é dita? Porque no florescer do século XIX para o século XX havia uma sede tremenda de conhecimento, de conhecer, de ler, de ter literatura acerca do homem, nosso ser interior, que é até natural, certo? O conhecimento é muito importante. Só que viram com o tempo que tinha muito pouca abordagem acerca do nosso interior. Não tinha muita informação. E passaram a dizer, você que tem dúvida sobre alguma coisa, sobre as suas emoções, sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos, vai que Freud explica. Freud explica. Quando, na verdade, ele não explica nada. Então, você que está fazendo o curso de psicanálise, saiba que você está expulsando a coisa mais importante que nós temos, e isso dinheiro nenhum paga, que é a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quando você adota as linhas de Freud, Carl Rogers e Carl Jung, que logo vou falar desses outros dois, você está semeando a apostasia dentro de você. Aí entra com perfeição as cartas de Paulo a Timóteo, que nos últimos dias haveriam homens dando ouvidos a doutrinas de demônios. Leia Timóteo, a primeira carta de Timóteo e a segunda carta a Timóteo. Você vai ter a sensação que Paulo veio em nossos dias, mas quando na verdade ele foi inspirado pela revelação do Todo-Poderoso. Preserve o seu ministério, preserve a sua vida, a vida da sua família. Dê banimento definitivo da sua igreja de aconselhamento psicológico, aconselhamento terapêutico, aconselhamento de sexologia, né? E temas afins, porque tudo para essa turma passa por sexualidade, principalmente pelas teorias de Sigmund Freud. Ok, meus amados, faremos outros vídeos dando as melhores explicações, mas pode acreditar que essas teorias freudianas são descabidas, falsas, mentirosas e, como diz Paulo no Novo Testamento, são ideias diabólicas. Ok? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa nos preservar, guardar a nossa mente, a nossa saúde mental, porque o número de pessoas que eu estou vendo largando a Bíblia de lado para
para acrescentar ao púlpito teorias humanas não está no gibi, como se dizia antigamente, né? É muita gente. Mas que o Espírito Santo de Deus possa te aconselhar, te preservar, te aconselhar e te direcionar. E não esqueça, para finalizar, um versículo do Novo Testamento: o Espírito Santo de Deus opera tudo em todos. O Espírito Santo de Deus, sim, ele explica. Freud não explica, porque ele nada sabe. Ele inventou, criou, tirou ideias loucas que ele acreditava que eram verdades. Mas o efeito é devastador. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.